Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Dona Sá Cacau. Eu sou a Sara e hoje trouxe para vocês esse delicioso e lindíssimo origami cake, ou bolo origami, e eu espero que vocês gostem. Esse vídeo tá bem completo, eu trouxe massa, trouxe recheio e trouxe a decoração do bolo. Se você já gostou, não saia sem deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, nos segue lá no Instagram para nos ajudar e vamos lá para o passo a passo. Então, gente, vamos começar com a massa. Aí, na minha batedeira, eu vou colocar 3 ovos. Os meus ovos pesam mais de 70 gramas, tá bom? Eu pesei cada ovo. Vou colocar também 1 xícara de açúcar ou 120 gramas de açúcar. A minha xícara é de 200 ml. 1 xícara de óleo, 200 ml de óleo. E vou bater até ficar um creme branquinho. Deixa bater aproximadamente uns 10 a 15 minutos. Olha só como fica bem branquinho, gente. Agora você não precisa mais da batedeira, vamos bater diretamente com o fouet. Agora eu vou acrescentar aí na nossa batedeira 240 gramas de farinha de trigo e vou acrescentar também 60 gramas de chocolate 50% mais 60 gramas de Nescau. Eu coloquei metade e metade de 1 xícara de um e de outro, tá bom? Para não ficar nem tão doce e nem tão meio amargo. Vou misturar aí com a farinha de trigo e vou peneirar. Vou adicionando aí a metade dos nossos pós, vou peneirar e vou vir com o meu fouet e vou dar uma misturada. Também vou acrescentar, gente, 200 ml de água quente, tá bom? Água quente ou água morna. Você pode substituir por leite também. Eu vou colocar metade da minha água e vou mexer junto com a nossa massa. Vou mexer bem para incorporar todos os ingredientes. Depois eu volto colocando o resto da nossa farinha e dos nossos chocolates. Vou peneirar e vou colocar também o resto da nossa água. E vou mexer novamente. É bem simples essa massa, ela fica bem úmida. Fica bem grande, cresce bastante, fica bem bonita. Agora eu vou mexer bem para deixar uma massa homogênea e depois que a massa estiver bem homogênea, eu venho com meia colher de sopa de fermento. Eu vou usar meia colher, não tem necessidade de usar uma colher inteira. Vou mexendo com o fouet novamente, de dentro para fora, suavemente. E vamos colocar na nossa forma. Eu vou usar uma forma 15 por 10. Eu untei o fundo dela com margarina e coloquei uma folha de papel manteiga. Não precisa untar as laterais, tá bom? Faça desse jeito porque aí o bolo fica bem bonito, sobe por inteiro, ele não vai encolher. Vou dar uma batidinha e vou levar ao forno. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. É importante pré-aquecer o fogo, tá bom, gente? Agora já tirei o meu bolo do forno, levou aproximadamente 1h30 no meu forno e olha como ele fica alto e bonito, gente. Vou deixar esfriar totalmente e vamos para os recheios. Nesse recheio de coco eu vou usar meio leite condensado, 40 gramas de coco ralado, 30 gramas de chocolate nobre branco e uma lata ou uma caixa de creme de leite. Eu vou acrescentando tudo aí dentro da minha panela, o creme de leite, o leite condensado, o coco e o chocolate nobre. E vou colocar também meia colher de sopa de conhaque. Vou colocar o conhaque dentro da panela para fazer o brigadeiro junto com o conhaque, tá bom? Esse conhaque vai ajudar na durabilidade. Você pode usar também a glucose de milho. Vamos dar uma mexida para agregar todos os ingredientes e vou levar ao fogo médio. Meu fogo já acendeu aí, agora vamos mexer até dar o ponto. Eu vou mostrar para vocês o ponto que nós precisamos. Gente, já começou a borbulhar o meu recheio, esse ainda não é o ponto, mas eu tô mostrando para vocês. Já começou a ferver e chegamos no ponto que a gente precisa, olha só. É um brigadeiro cremoso, ele não é um brigadeiro de enrolar. O ponto é quando você pega uma quantidade na colher e derruba na panela e ele não se mistura com o resto que está na panela.
Chegando nesse ponto, você desliga o fogo, mexe mais um pouquinho para não queimar o brigadeiro com a quentura da panela e vamos colocar num prato ou num recipiente e vamos colocar um plásticozinho ou um plástico filme por cima em contato para não criar película. Vou deixar esfriar totalmente, o meu vai para a geladeira e agora vamos fazer o recheio de chocolate. Para fazer o recheio de chocolate, eu vou precisar de 30 gramas de chocolate nobre, vou precisar de meio leite condensado, um creme de leite e 40 gramas de chocolate 50%. Acrescentamos tudo dentro da nossa panela e vamos colocar também meia colher de sopa de conhaque dentro desse também. Eu estou fazendo com uma panela de fundo fino, é uma panela comum, mas se você tiver panela de fundo grosso, é melhor para fazer brigadeiro, tá bom? E vamos dar uma mexida, cuidado porque o chocolate 50% ele é bem fino e quando você mexe ele faz bastante pó. Agora vamos levar para o fogo, também fogo baixo, e vamos mexer até dar o ponto. E o ponto é o mesmo do brigadeiro de coco, do nosso beijinho. Quando o brigadeiro começar a desgrudar do fundo da panela, tiver aquelas borbulhas bem grandes e quando você levantar um pouco com a colher e derrubar dentro da panela, ele não se juntar com o resto que está lá dentro, este é o ponto. Olha só o nosso, dá para vocês verem direitinho, ele não fica grosso como um brigadeiro de enrolar, tá bom? Aí você desliga o fogo, mexe mais um pouquinho para não queimar e coloca num prato ou também em um recipiente e cobre com plástico filme ou com um plastiquinho em contato para não criar película. O meu também vai para a geladeira. Eu preciso deles rápido, esfriando rápido. Você pode deixar também esfriar em temperatura ambiente, tá bom? Vamos para a nossa massa que já esfriou e agora eu vou desenformar ela. É muito simples, você pega uma faquinha de serra ou sem serra mesmo, vai passando nas laterais com cuidado que o bolo vai soltar inteiro. Depois que você passar, é só dar uma batidinha no fundo que ele vai soltar. Olha só, gente, como esse bolo fica grande e fofo. Muito fofo esse bolo. Essa massa é muito gostosa, bem úmida e fica bem grande, tá? No final, o meu bolo ficou com 13 centímetros já com o recheio. Agora eu vou tirar o topinho dela para vocês verem como que ficou por dentro. Eu sempre tiro o topo das minhas massas. Vou tirar o topo e olha só como esse bolo ficou maravilhoso por dentro. Pode usar também em outros recheios, tá bom, gente? E essa massa dá para ser usada em bolos que vai ser decorado com chantilly, com chantininho. Só não recomendo fazer essa massa para bolos que vão ser decorados com pasta americana, tá? Porque ela é muito fofa, ela pode ceder. Agora eu vou tirar as fatias do meu bolo, eu vou dividir esse bolo em 3, mas se você quiser dividir em 4 fatias mais finas, você pode dividir, tá bom? Vou dividir a primeira, vou mostrar para vocês e depois já vou aparecer com as outras já prontas. Já trouxe aí o nosso recheio, que já esfriou, estava na geladeira. E olha a textura que ficou, muito bom. É um recheio que não vai ter risco de você ceder, porque esse ponto, ele não vai ficar um ponto mole, ele vai ficar um ponto bom. Você vai rechear, você vai levar para a geladeira e depois, ele que você desenformar ele não vai sair, ficar escorrendo o recheio pelas laterais, correr o risco de criar aquela barriga, não vai, tá bom? Esse é um ponto ótimo para recheio de bolo. O brigadeiro preto também ficou uma delícia. Agora vamos prensar esse bolo. Eu sempre gosto de prensar esse tipo de bolo. Qualquer tipo de bolo eu sempre gosto de prensar de um dia para o outro. Então eu coloquei um saco aí na minha forma, coloquei os meus recheios em mantas de confeitar e tô usando também essa calda. Essa calda é muito simples, eu fervi 500 ml de água com cascas de uma maçã e 3 colheres de sopa de açúcar. Só ferver e colocar no potinho aí e deixar esfriar. Eu aprendi isso com uma mestre confeiteira. Agora vamos colocar aí as rodelas de massa na nossa forma e vamos molhar com a nossa calda. Essa calda fica muito boa e você acaba não gastando dinheiro com calda de leite condensado e fica bem docinha.
molho o bolo e vamos colocar os nossos recheios. Eu vou colocar primeiro o recheio branco. Vou acrescentando o recheio branco com a manga de confeitar. Não precisa ser tão certinho, depois você vem acertando com uma colher. E essa parte é bem simples. Eu vou colocando aí, espremendo minha manga de confeitar, vou colocando a metade do meu recheio. Agora eu venho, acerto com uma colher, deixo bem arrumadinho, uniforme. E aí depois eu venho, gente, com o nosso recheio preto. Faço a mesma coisa. Pego minha manga de confeitar e coloco o recheio em cima do recheio branco e depois eu vou arrumando com uma colher também. E se você está gostando deste vídeo e dos outros vídeos aqui do nosso canal, não saia sem deixar o seu like e se inscrever aqui para nos ajudar. Nos segue lá no Instagram também, @donasacacau. Agora, depois que eu coloquei com a manga de confeitar, eu venho com a colherzinha e arrumo por cima aí, dou uma ajeitada para ficar bem uniforme e vou fazer isso com todas as outras camadas, tá bom? Essa é a última camada, eu vou molhar ela por dentro e depois eu vou molhar ela por fora mais um pouquinho. Não molhe muito para o bolo depois não desmontar, tá bom, gente? É só o suficiente. Essa massa já é bem úmida. Depois disso eu vou fechar o meu saquinho, vou dar um nozinho e vou levar na geladeira de um dia para o outro. Antes de tirar o bolo daí de dentro, eu levo no congelador por meia hora para ele ficar bem firme e eu conseguir tirar o saco com mais precisão. No dia seguinte, voltei aí com o nosso bolo que ficou prensado. Antes de tirar ele do saco, eu coloquei no congelador por meia hora. E aí, depois que eu venho tirando ele da forma, tá bom? Venho com esse pratinho de isopor, como ele vai ficar numa boleirinha, não tem necessidade de colocar num pratinho mais grosso. Então, eu vou usar essa boleirinha aí, pequena, e vou tirar o meu bolo daí de dentro. Vocês vão ver que é bem simples, é só puxar a forma, ele vai sair bem fácil. E para tirar o saco também é bem fácil. Tire com cuidado, porque se o seu bolo não for pro congelador, ele vai ter um pouco de dificuldade para tirar o brigadeiro. Mas olha como ficou maravilhoso esse bolo, gente. Vou mostrar mais de perto para vocês. Para fazer a decoração do nosso bolo, eu vou fazer com essa placa de acetato, ela é da BWB, vou deixar o código dela aqui na tela e na descrição do vídeo. E vou usar também cobertura fracionada, essa minha é a Blend da Cical Mais e eu vou usar ela. Nós vamos usar aproximadamente nessa placa 240 gramas de cobertura fracionada. Pode fazer com chocolate nobre também, não tem problema. É muito simples, é só você ir colocando na placa e espalhando com uma colher. Eu coloquei um plástico filme embaixo para não desperdiçar chocolate. Vai espalhando direitinho, não deixe uma camada muito fina porque pode quebrar. E agora é só deixar começar a cristalizar, tá? Eu dei umas batidinhas para ficar mais uniforme. Segurei no plástico filme, dei umas batidinhas e vamos deixar começar a cristalizar. Gente, este é o ponto, olha só, quando ele começar a ficar opaco, olha, em algumas partes ainda está mole, mas as beiradas já está opaca, já está cristalizando. E é esse o ponto de colocar no seu bolo. Eu vou mostrar para vocês como que eu coloquei no meu bolo. É muito simples, gente, simples demais. Essa placa, ela tem o tamanho de um bolo de 15 centímetros, tá? Se você for fazer um bolo maior, você vai precisar fazer uma emenda. É só você ir arrumando no bolo direitinho, deixar bem grudadinho no seu bolo. E atrás, gente, eu vou mostrar pra vocês. Ele fica com uma emenda. Ele fica um por cima do outro, tá bom? Olha só, ele vai secar desse jeito. Essa é a parte de trás do bolo. Agora eu vou levar o meu bolo para a geladeira assim e vou deixar ele cristalizar totalmente. Já voltei com ele totalmente cristalizado. Agora, gente, é só você ir puxando a placa delicadamente, que ela vai soltando. Já está cristalizada. Quando tiver totalmente opaco, você tira da geladeira e vai tirando. Ele pode rachar em algumas partes, mas não tem problema. Ele não vai cair porque está grudado no bolo. E olha como fica lindo o trabalho.
E você pode deixar ele desse jeito ou você pode pintar. Eu vou pintar com pó para decoração. Esse é a cor acobreado da FAB e vou usar um pincel também. Não vou usar a solução alcoólica, eu vou passar diretamente o pó no chocolate. É simples, gente, é só passar o pó no chocolate com o pincel e pronto, vai ficar lindo. E você pode fazer em outras cores também. Já vou voltar aí com o meu bolo totalmente pintado. Olha como ficou lindíssima essa cor acobreada. E agora eu vou decorar o meu bolo. Eu não vou passar nenhum tipo de recheio em cima. Eu vou decorar com brigadeiros. Tenho aí meia receita de brigadeiro gourmet. Eu não enrolei eles no granulado, enrolei no coco ralado. E eles têm 20 gramas cada um, já com o coco ralado, tá bom? Eu fiz brigadeiros de 18 gramas e com coco ralado ficou com 20. Vou colocar também para decorar esses apliques de coração lapidado, também vou deixar o número da forma, o código aqui na tela e na descrição do vídeo. E olha, gente, que lindíssimo que ficou o nosso bolo. Eu coloquei pérolas comestíveis, que a gente já tem aqui no canal, em toda a borda do bolo, para fazer a decoração e dar acabamento, e ficou perfeito. Eu amei o resultado, ficou lindo e uma delícia, ficou uma delícia. E eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Não saia sem deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo!